Dando continuidade aos conceitos do modelo ER, nessa aula nós vamos falar sobre atributos, atributos de uma entidade. Como a gente viu ali, cada tipo de entidade tem um conjunto de atributos. O que é o atributo? O atributo é uma propriedade que descreve uma característica particular de uma entidade. Então, por exemplo, uma entidade funcionária tem os atributos nome, CPF, endereço, salário, sexo, data de nascimento. Então, são os atributos das entidades funcionárias. E para cada entidade especificamente, eu tenho um valor para cada um desses atributos. Então, por exemplo, o nome é João Silva, o CPF é 890, tal. O endereço é Avenida do Contorno, 1900, no centro, e assim por diante. Então, cada entidade tem um conjunto de atributos, e para cada atributo ela tem um valor. Bom, esses tipos de atributos, os atributos eles podem ser classificados em vários tipos. Então, eu tenho os atributos simples ou compostos, monovalorados ou multivalorados, armazenados ou derivados. Tem também os atributos chamados complexos, os atributos nulos e atributos chaves. Vamos descrever cada um desses tipos aqui com mais detalhes. Então, um atributo ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Ele é simples quando ele é indivisível, tem um único valor. Então, por exemplo, o atributo salário de um tipo de entidade funcionário. Para cada entidade, o funcionário João, por exemplo, ganha R$2.000 por mês. Então, esse é o valor do salário, é um único valor. E eu represento lá no diagrama R com o nome dentro de uma elipse, que vai sair aqui de uma linha vinda do tipo entidade, que vai estar representada aqui embaixo, chamado funcionário. Então, o salário do funcionário. Ele é um valor atômico, um valor único, indivisível. Agora, eu tenho também o atributo composto, que pode ser dividido em subpartes menores. Então, por exemplo, um atributo nome de um tipo de entidade funcionário poderia ser dividido em primeiro nome, nome do meio e sobrenome. Então, eu represento isso assim, ó. O atributo chama nome, mas ele pode ser composto por 3 subpartes, que é o primeiro nome, nome do meio e sobrenome. Então, quando eu tenho isso, eu chamo isso aqui de um atributo composto e represento dessa forma no diagrama R. Então, um atributo ou ele é simples ou ele é composto. E além de ser simples ou composto, ele pode ser classificado também em monovalorado e multivalorado, ou multivalorado, né? Então, monovalorado significa que ele possui somente um valor para uma entidade particular. Então, por exemplo, o nome do tipo de entidade de departamento. Então, o nome do departamento que eu represento assim, cada departamento só tem um nome, então ele é monovalorado. Já o multivalorado é quando ele pode ter um conjunto de valores para uma mesma entidade. Então, por exemplo, a localização do tipo de entidade de departamento. Então, significando que um departamento pode estar localizado em mais de um lugar, mais de um local. Então, nesse caso, eu represento ele com uma elipse dupla, com o nome aqui dentro, localização. Então, se isso aqui vem de um tipo de entidade chamado departamento, estou dizendo que o departamento pode ter mais de uma localização. Então, por exemplo, ele está localizado no centro da cidade e em um outro bairro. Então, ele pode ter aí mais de uma localização, então ele é chamado de atributo multivalorado, de mais de um valor, em contraste com o monovalorado, que só tem um valor. Bom, além disso, os atributos podem ser classificados como armazenados ou derivados. Armazenados é quando eles são realmente fisicamente armazenados no banco de dados. Eu vou reservar um espaço lá em disco para armazenar. Então, por exemplo, a data de nascimento de um tipo funcionário. Então, data de nascimento, eu vou armazenar sempre para cada entidade funcionária a sua data de nascimento. Em contraste, eu tenho os derivados. Os derivados são atributos que eu não preciso, que eu normalmente não armazeno, não preciso armazenar, porque esses valores podem ser obtidos a partir dos atributos armazenados. Então, aí eles não precisariam ser armazenados. Então, por exemplo, o atributo idade do tipo entidade funcionário.
Então, se eu tenho a data de nascimento armazenada, eu posso, a partir da data de hoje, a data do sistema, calcular, obter a idade do funcionário. Então, eu não precisaria armazenar a idade de um funcionário. Então, nesse caso, se isso é um atributo importante, é importante eu descrever esse atributo, eu coloco ele no diagrama com a elipse tracejada, indicando então que ele é um atributo derivado, e quando eu for gerar o projeto lógico na próxima etapa, eu não iria reservar espaço para armazenar esse atributo, mas sim descrever como que ele seria calculado, e isso seria feito aí pelos programas de aplicação. Então eu tenho o atributo derivado versus armazenado. Bom, os atributos também podem ser chamados de complexos quando eles estão ao mesmo tempo compostos e multivalorados. Então, por exemplo, o endereço de um tipo de entidade funcionário, ele poderia ser composto aí por logradouro, né, que seria rua, avenida, etc. O número, o complemento, o bairro, cidade, estado e o CEP. E um funcionário, ele poderia ter mais de um endereço. Por exemplo, tem endereço comercial, endereço residencial, endereço de fim de semana, etc. Então, ele seria também multivalorado. Então, nesse caso, eu represento ele assim, ó. Endereço no elipse dupla, indicando que ele é um atributo multivalorado, e ele é composto de cada um desses subatributos aqui, ó. Logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. Então, assim, representa um atributo complexo, que é ao mesmo tempo composto e multivalorado. Os atributos também eles podem ter um valor chamado nulo. Nulo em banco de dados é um valor especial que significa um valor desconhecido. Ele é usado em situações onde o valor não se aplica ou não é realmente conhecido. Então, por exemplo, o atributo apartamento de um endereço de um funcionário. Então, ele seria nulo se o funcionário, por exemplo, morasse em uma casa. Então, nesse caso, não teria nada para colocar no atributo apartamento. Então, ele poderia permitir valores nulos e eu colocaria lá um valor especial chamado nulo. Já se ele morasse num apartamento, eu colocaria ali o número do apartamento. Então, não existe aí no diagrama R uma notação para atributos nulos, mas eles devem ser documentados no dicionário de dados, que é um documento que eu faço à parte, para depois, quando a gente chegar lá na especificação do banco de dados, eu poder, no projeto físico, lá descrever que no banco de dados ele precisa permitir valores nulos. Nulo não é a mesma coisa que uma string vazia, não é a mesma coisa que zero. Ele é um valor especial mesmo. No banco de dados a gente armazena um valor chamado nulo, que significa um valor desconhecido. Bom, eu posso ter também atributos chamados chave. Chave é um atributo identificador, ou seja, é um atributo cujos valores são distintos, eles são únicos para cada uma das entidades do conjunto de entidades. Então, por exemplo, o atributo CPF de um tipo de entidade funcionário, ele é único porque não existem dois funcionários com o mesmo CPF. Então, todo atributo que é assim, que é um identificador, eu represento lá na minha notação do ER, colocando ele sublinhado. Então, por exemplo, aqui dentro da elipse, ele tem aqui, ó, o CPF, eu coloco ele com a linha sublinhando ele aqui para indicar que ele é uma chave. Bom, o mesmo tipo de entidade, ele pode ter vários atributos-chave. Então, aqui está mostrando uma diferença, para a gente não confundir, quando um tipo de entidade tem vários atributos e quando ele é formado por quando ele é chamado de uma chave composta, que é quando ele é formado por mais de um atributo. Vamos explicar melhor isso aqui. Quando um tipo de entidade tem vários atributos-chave, significa que cada um é um identificador. Cada um isoladamente é uma chave. Então, por exemplo, do tipo de entidade de departamento, os atributos número e nome poderiam ser chaves os dois. Então aqui eu represento cada um com sublinhado. O número está sublinhado, o número do departamento e o nome do departamento.
Então isso está indicando que não existem aqui dois departamentos com o mesmo nome e também não existem dois departamentos com o mesmo número de identificação. Então cada um isoladamente é uma chave, possui um valor único para todas as entidades desse conjunto de departamentos. Já alguns tipos de entidade, eles precisam de uma chave formada por mais de um atributo. Então, por exemplo, suponha que eu quero representar aqui um tipo de entidade, horário de aula. Horário de aulas. Para eu falar de um horário de aula, eu preciso falar o dia da semana, a hora de início e a hora de fim da aula. Então, por exemplo, se eu falo que a aula de banco de dados é toda segunda-feira, de 14 às 15h40 e toda quinta de 16 às 17h40, por exemplo, são dois horários diferentes que, para eu especificar esse horário, eu preciso falar o dia da semana, a hora de início e a hora de fim. Então, nesse caso, se eu preciso de uma chave para identificar o horário de aula, essa chave, o dia da semana sozinho não é uma chave. Por exemplo, se eu falar segunda-feira, tem várias aulas na segunda-feira. Se eu falar às 14 horas, também tem várias aulas às 14 que começam às 14 horas. Então, cada um sozinho aqui não representa uma chave. Mas se eu juntar os três, se eu falar assim, segunda-feira de 14 até às 15h40, essa combinação desses três atributos identifica um horário de aula. Então, para eu identificar uma chave nesse tipo de entidade de horário de aula, eu preciso desses três atributos. Então, para representar isso no diagrama R, eu crio isso aqui como se fosse um atributo composto, chamado horário, e aí formado pelo dia da semana, hora de início e hora de fim, e sublinho esse atributo horário, indicando que ele é um atributo chave, e essa chave ela é composta por esses três subatributos. Então aí eu tenho uma chave composta. Então isso é diferente de ter várias chaves no mesmo tipo de entidade. Ok? Bom, quando eu vou especificar os atributos, eu tenho que falar para cada atributo quais são os valores possíveis que eu posso colocar para aquele atributo. Seja o conjunto de valores ou o domínio de valores que cada atributo pode receber. Então eu tenho que especificar esse conjunto de valores que pode ser atribuído a cada atributo em uma entidade individual. Por exemplo, se eu estou falando de CPF, então eu posso descrever CPF como sendo definido por uma cadeia de 11 caracteres. Normalmente a gente representa CPF como caracteres porque, apesar de ter só números, que primeiro ele poderia começar com 0 e segundo porque são 11 números, às vezes um tipo inteiro não consegue representar 11 dígitos. Normalmente a gente representa isso como CPF como caractere. Então se eu falo que o CPF possui 11 caracteres, então eu estou especificando o domínio de valores que ele pode receber. Outro exemplo, o atributo salário do tipo entidade funcionária poderia ser definido como um número real maior ou igual a 0. Então qualquer número real maior ou igual a 0 poderia ser usado para representar o salário de um funcionário. O atributo sexo do tipo entidade funcionária também poderia ser definido como sendo M ou F, ou seja, só aceita essas duas letras, M ou F, para masculino e feminino. Então, esse é o domínio de valores para o atributo sexo. Então, para cada atributo de qualquer entidade, eu preciso especificar esse domínio de valores. Porque depois, mais na frente, quando eu for criar realmente um banco de dados, eu vou ter que especificar esse tipo de dado. Na próxima aula, daremos continuidade aos conceitos do modelo ER. Espero vocês lá.